Boa noite, pessoal. Eu sou Fernando PR. Hoje a gente vai fazer uma aula que vai colocar um pouquinho mais para você essa ideia, ampliando um pouquinho o uso dos óleos essenciais. Eu achei muito importante ter essa aula e eu fiz ela mais básica, porque algumas pessoas ainda nem sabem o que são óleos essenciais e outras não sabem que os óleos essenciais podem ser ingeridos. Eu não fiz uma aula com as receitas, eu vou fazer um convite para você já. Se você está assistindo essa aula aqui e você foi convidado por alguém, fala com essa pessoa depois que acabar a aula, para ela te passar um e-book que nós temos lá da doTERRA. Se você que é da equipe não sabe onde tem, me fala que eu já te mando. Um e-book da Luri, que é uma chefe que foi contratada pela doTERRA, e ela escreveu um e-book muito bonito, com algumas receitas bem legais, bem bonitas, bem práticas. Você pode entrar em contato com quem te mandou esse vídeo ou com quem te chamou para essa reunião, e a gente vai te mandar um e-book. Hoje aqui eu vou te falar sobre o conceito dela, do uso dos óleos na alimentação, para que a gente tenha mais benefício, mais sabor, fique mais aromático. Mas a gente tem um e-book montadinho, bonitinho, com as receitas que a gente pode passar para você. Então, entre em contato com quem te convidou para a reunião ou com quem te mandou esse vídeo, para ele poder te ajudar com isso. O uso dos óleos essenciais na culinária. Eu sou Fernando Perry, eu sou psicólogo, terapeuta ayurvédico e terapeuta floral. Também sou instrutor de yoga. Essa é a Larissa Gales, ela que me ajuda em todo o nosso projeto aí do Você Essencial. Eu sou líder Gold na doTERRA. Estamos trabalhando com a doTERRA tem mais ou menos 1 ano e 9 meses, 1 ano e 10 meses. E a gente está cada vez mais apaixonado pelos benefícios que a gente escuta as pessoas contando para a gente. A gente está mais apaixonado pelas histórias das pessoas que estão crescendo. A ideia do marketing de relacionamento é muito interessante para o nosso desenvolvimento pessoal, para a gente vencer nossas batalhas, nossos limites e a gente crescer enquanto pessoa, enquanto ser humano e a gente fazer as coisas com a cultura da doTERRA, que é a cultura do servir, do ajudar, de prestar ajuda, de levar conhecimento e levar um pouquinho mais de saúde. Eu vou fazer uma pequena introdução, porque talvez alguém que vai ver o vídeo ou esteja na aula não conhece, mas a aula não vai ser sobre os óleos de forma genérica. Nós vamos já para a parte da culinária. Mas para quem não sabe, óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis, naturais, são extraídos de plantas, seja da raiz, da flor, da casca, da semente ou de outras partes. Eles não podem ser vistos a olho nu. Eu sempre ressalto isso, é importante você entender, porque quando você vê um vidrinho cheio de um líquido, você vai falar, alguém espremeu alguma coisa aí. Para conseguir encher aquele vidrinho, às vezes vão quilos, às vezes toneladas de matéria-prima, porque a gente está extraindo uma coisa que é microscópica, que não se enxerga a olho nu. São extremamente concentrados e, por isso, muito potentes. Eles dão às plantas o aroma, eles protegem as plantas dos insetos, de condições ambientais adversas e têm um papel importante na polinização. Tem até uma frasezinha que eu acho muito bonita dos nossos irmãos budistas que diz que o perfume é a resposta da planta quando você esmaga ela. Então, mesmo quando você esmaga, ela te deixa um perfume nas suas mãos ou nos seus pés. Esse daqui são os saquinhos de óleos essenciais. Só para a gente ter uma ideia, isso aqui está ampliado X vezes, para você ter uma ideia ali, olha, da salvia esclareia, do cravo, da hortelã-pimenta e da lavanda. Como que a gente utiliza os óleos? Tem 4 formas, 3 muito conhecidas, muito mais faladas, que é a aromática, quando você inala, seja pingando na sua mão, na sua blusa, usando um difusor. Tópica, quando você passa no seu corpo, ou quando você coloca na água do banho, faz no escaldapés. Ingerível, que é o que nós vamos focar hoje, quando você coloca os óleos lá para dentro do seu corpo. E multiuso, nós vamos falar só um pouquinho, quando você pode usar, por exemplo, para fazer cremes, para fazer produtos de limpeza e coisas assim. Muitas vezes o que a gente não deve fazer é mais importante do que o que a gente deve fazer. Aliás, tem uma inversão dessa frase que é assim, aquilo que não precisa ser dito, realmente não precisa ser dito. Eu acho muito legal essa ideia. Às vezes a gente começa algo falando que não vai fazer, mas a gente faz. Então, é muito importante você saber, em primeiro lugar, o que não fazer. Comentei numa outra aula que eu dei que eu fiz um curso de mergulho, eu sou mergulhador de scuba, né, com equipamentos, e o primeiro curso que a gente faz basicamente é sobre o que não fazer no mergulho e o que fazer caso você tenha algum tipo de problema. Então o primeiro curso inteiro, que é quase um final de semana, é sobre o que não fazer para que você não corra riscos.
Então, segurança com os óleos essenciais logo no começo da nossa aula aqui, porque nós vamos falar de ingestão, muito importante. Não coloque ele dentro dos seus olhos, nem dentro das suas narinas, nem dentro dos seus ouvidos. Crianças menores de 6 anos não devem ingerir os óleos essenciais e quando for usar topicamente precisam diluir. É lógico que se você colocar uma gota no molho do macarrão de uma panela que vai comer 6 pessoas e o seu filho comer, ele não está comendo uma gota de óleo essencial. Aquilo está extremamente diluído no alimento. Nós estamos falando de ingestão, de você dar 2 gotinhas e tomar, por exemplo, num copo. Gestantes, pessoas com patologias mais graves também precisam de um acompanhamento quando vão usar uma dose concentrada. Lembrando que óleo essencial é extremamente forte, geralmente 1 a 3 gotas costuma ser suficiente, seja para o benefício da sua saúde, seja para a culinária. Tem até uma história de um amigo com essa história das 3 gotas, que a gente falou para ele colocar, ele ia fazer uma guacamole, que é aquele que é feito com abacate, é uma comida mexicana, e eu falei para ele colocar umas gotinhas de óleo essencial. E eu falei, cara, coloca 1 gota, né? Acho que era o orégano no caso. E ele falou, o Fernando deve estar errado, 1 gota, estou fazendo um potinho assim, vou colocar umas 8. Ele colocou as 8, ninguém comeu, jogou o guacamole fora. Ficou impensável aquilo, porque a quantidade, o óleo essencial é muito concentrado. Você vai fazer um potinho assim, 1 gota já é bastante. Então você imagina o quanto que isso rende quando a gente está cozinhando. Segurança ainda dos óleos cítricos, você está lá manipulando o óleo cítrico, fazendo comida, botando a mão, não pode depois ficar no sol, igual quando você está fazendo ali uma limonada, você tem que ter esse cuidado. Certifique-se que o óleo que você está usando pode ser ingerido. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. E a qualidade do óleo que você está usando. Tem óleos essenciais de algumas marcas que você vai pegar o rótulo e está escrito apenas para uso aromático. Aquele óleo não pode nem ser passado na sua pele. Então você não pode de maneira alguma ingerir um óleo desse. Você tem que ter certeza que você está usando um óleo que tem como recomendação uma certificação e uma qualidade para poder ingerir. E comece sempre com pequenas doses, vai aumentando quando você perceber que o seu paladar e o seu corpo ficaram bem com aquilo. Caindo agora para o nosso assunto do ingerível, né? O uso interno ele é seguro quando ele é utilizado na dosagem correta, de acordo com a idade, condição de saúde, a frequência que você está usando. Você poderia colocar num copo com água ou a sua bebida favorita, utilizar em cápsulas vegetais. Alguns óleos são tão suaves que você poderia colocar direto no sublingual, embaixo da sua língua. Você pode usar os suplementos que são feitos à base de óleos essenciais ou colocar como flavorizante em seus pratos preferidos. Ficou meio espanhol ali, ó, sus pratos preferidos. E agora vamos falar sobre isso, ó, isso é importante. Óleos essenciais podem ser ingeridos? Os óleos da doTERRA, sim. Eu não estou aqui para ficar falando de outras marcas agora, vou te falar da doTERRA. Ela tem a certificação no Brasil, se não for a única, é uma das únicas que tem essa certificação para poder ingerir, tanto da Anvisa quanto da Covisa. E nos Estados Unidos também, pelo FDA, eles falam que ele é considerado como GRAS, que é genericamente utilizado para alimentação. Então, esses óleos da doTERRA têm uma certificação chamada CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido. Todos os óleos da doTERRA podem ser ingeridos? Não. E porque alguns deles não são digeríveis para a gente não vai fazer uma digestão boa deles. Eu vou te falar um pouquinho deles também. Quais óleos que não são ingeridos? Isso eu estou pensando sobre doTERRA, os óleos que a gente tem no Brasil hoje. Se escapou algum aqui, me perdoem, mas esses são alguns dos óleos que a gente tem na doTERRA que não podem ser ingeridos hoje. Então, como regra geral, a gente diz o seguinte: se o óleo for de uma planta só, é só lavanda, é só hortelã, pimenta, é só limão, normalmente aquela planta pode ser ingerida, o óleo também é ingerido. Esses aqui são exceções de óleos que são de uma planta só, mas que não podem ser ingeridos, como o abeto de douro, cedro, cipreste, eucalipto, o nardo, a tuia ou arbovite ou arbovitae e o wintergreen, que é a gaultéria. Estes óleos, apesar de serem de uma única planta, eles não devem ser ingeridos. São óleos seguros para você usar topicamente ou aromaticamente, mas não internamente. Então, óleos de uma única planta, a regra geral é quase todos podem, algumas exceções, essas são algumas delas. Já nos blends, que são sinergias ou compostos, quando você junta várias plantas,
A regra geral é oposta. A maioria dos blends da doTERRA não é feito para ser ingerível, porque você tem uma quantidade maior de óleos e às vezes tem um componente ali que não era legal para isso. Porém, existem, então a gente pensa no contrário, né? Quando a planta é uma só, a exceção é não ingerir. Quando é de várias plantas, no caso da doTERRA, a exceção é poder ingerir. Então aqui tem alguns dos blends que podem ser ingeridos. O DDR Prime, o On Guard, o Smart Sassy, Yarrow Palm, o Zengest e o Zendocrine, que a gente ainda não tem no Brasil, o Zendocrine, mas chega em breve. A praticidade, sabor e benefícios. Um dos maiores benefícios dos óleos essenciais é a sua grande variedade de usos. Com tantos óleos diferentes, cada um com vantagens e benefícios exclusivos. Você pode incorporá-los praticamente em todo e qualquer aspecto da sua rotina ou do estilo de vida. Se você gosta de passar na sua pele quando você vai fazer esporte, ou você gosta de colocar no difusor para você dormir melhor, ou você gosta de fazer uma limpeza na sua casa com produtos menos tóxicos, menos sintéticos, ou você quer usar produtos de beleza com cremes no seu shampoo, ou mesmo colocar na sua comida, dá para você incorporar os óleos essenciais de forma fácil e segura. Eles não só proporcionam um sabor marcante a qualquer refeição, como também são convenientes quando você não tem os ingredientes frescos disponíveis, além de proporcionar uma maneira segura e natural de você condimentar a sua comida. Eu te digo que às vezes a gente fala, puxa, acabou tal tempero, as pessoas não sabem disso também. Eu estudei a Ayurveda. A Ayurveda a gente diz que o pó, quando você faz o pó de alguma coisa, esse pó acaba perdendo as suas propriedades muito rápido. Dependendo da planta em 2 meses, dependendo da planta em 6 meses. Tem pessoas que pegam um vidrinho de orégano que está na casa dela há 2 anos e meio. Aquilo de benefício não tem mais nada, talvez ainda tenha um cheirinho. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tanto como o pessoal faz lá a farinha de linhaça, a gente fala guarda a linhaça na semente, tritura só na hora que você for usar, ou alguns dias, ele vai durar, lógico. Mas se você já compra tudo triturado, aquilo depois de 2, 3 meses já não tem o mesmo benefício que você espera. O vidrinho tá ali, ó, fechadinho. Se ele estiver bem fechado, conservado, longe do sol, o benefício dele vai durar aí tranquilamente 2 anos, 3 anos, vai depender do óleo e da conservação que você faz dele. Aqui, tará, olha que legal essa imagem. São vários dos óleos que a gente tem. Essa é a coleção toda que a doTERRA tem, por exemplo, dos óleos chamados flavorizantes ou saborizantes. A maioria deles vem em vidrinhos de 5 ml. Tem o turmeric que saiu aí num vidrão grandão de 15 ml. Então você tem manjericão, pimenta preta, cássia, canela, a salvia clareia, o cravo, copaíba, frankincense, gengibre, a toranja, mandarina verde, o junípero, ou também chamado de... qual é o outro nome do junípero? Juniper berry. Zimbro, baga de zimbro. A lavanda, o limão siciliano, o capim-limão, o limão Tahiti, o On Guard, que é um blend, o orégano, a hortelã-pimenta, pimenta rosa, alecrim, o Smart Sassy, que é um outro blend da doTERRA, tangerina, turmeric, que é ali parente do manjericão, a laranja-lima e o Zengest, que é um outro blend com muitas propriedades digestivas. Então tem uma infinidade de combinações que você pode fazer com os óleos que são ingeríveis, que já são aí preparados, seguros, testados para que a gente possa ingerir. Vou colocar para vocês algumas famílias para a gente ter alguma noção quando você for usar na culinária. Os cítricos, por exemplo, são ótimos para o preparo de salgados, de sobremesas, algumas bebidas, fazer finalizações, marinados e molhos. Entre eles, você tem o limão siciliano, o Tahiti, o Smart Sassy, que tem cítricos, a tangerina e a laranja-lima. Tem muitas coisas diferentes que você pode fazer, nós já vamos falar um pouquinho. Alguma outra categoria ali que são os condimentos. Eles são ótimos para preparos de salgados, sobremesas, marinados, massas, pães e bolos. Até no grupo que a gente tem para trocar informação lá, esses tempos, uma pessoa colocou alguns pães que foram feitos com os óleos essenciais. Eu fiquei morrendo de vontade de experimentar. A pimenta preta, canela, cravo, a copaíba, o capim-limão, a pimenta rosa e o Zengest. Os florais. Aqui a gente colocou a lavanda porque talvez seja o melhor custo-benefício e tem alguns outros óleos florais
que tem um custo um pouco mais elevado, às vezes a gente não tem aqui no Brasil ainda, mas são excelentes para o preparo de sobremesas e bebidas. Tem uma loja nos Estados Unidos que fica um quarteirão de distância da sede da doTERRA e ela vende muitas coisas legais para quem usa aromaterapia. Tem livros, tem vidrinhos, tem difusores e eles têm algumas comidas e tem chocolates. Eu trouxe uns pacotinhos de chocolate e tinha um chocolate, o bombom com lavanda, o bombom com a laranja, o bombom feito com hortelã-pimenta, o bombom feito com ongarde. E muito interessante essa diferença do sabor que ele dá, por exemplo, no chocolate. Os herbais são ótimos para preparo de pratos salgados, quentes, marcantes, marinados, massas, legumes e molhos. Aí você tem o manjericão, a salvia esclareia, o frankincense, o junípero, que é o zimbro, o ongarde, o orégano e o alecrim. E você tem a família dos mentolados, que são ótimos para o preparo de pratos como sobremesas, bebidas e molhos. E entre eles aqui, um dos principais, o hortelã-pimenta. Aliás, eu vou te falar de uma dessas receitas, mas o brigadeiro com hortelã-pimenta fica fantástico. Então, cozinhando com óleos essenciais. É importante você lembrar que o óleo essencial, existe uma polêmicazinha sobre aquecer os óleos. Tem umas pessoas que dizem, não, mas ele já foi aquecido quando ele foi feita a extração dele, né, por vapor. Sim, ele já foi aquecido. Vai depender de qual óleo nós estamos falando, mas é importante você saber que esse aquecimento tem um estudo. Para você fazer a extração do óleo essencial, tem a temperatura correta, tem a pressão correta e tem o tempo correto. E talvez depois de passar por isso, se você coloca o óleo numa temperatura mais elevada, você vai acabar perdendo os benefícios. Então eu nunca vou poder fazer um assado ou um bolo com óleo essencial? Pode. Ele não vai te fazer mal, mas você não vai ter aqueles benefícios. Então, sempre no final do cozimento, quando você quer garantir os benefícios dos óleos essenciais, e para que você evite de aquecer o óleo essencial. Especialmente os óleos cítricos. Os cítricos, assim como o nosso azeite, é feito por prensagem a frio. O limão, a laranja, a tangerina, o óleo essencial está na casca. Então, ele é prensado, ela é espremida para você tirar. Ali vai sair um líquido que depois é separado o óleo do restante do líquido. Então, quanto menos a gente aquecer os óleos cítricos, melhor. Alguns óleos aguentam um pouquinho mais de temperatura. Agora, algumas pessoas confundem isso. Tanto que uma pessoa um dia falou para mim, não pode fazer escaldapé com óleo essencial porque não pode colocar ele na água quente. Ninguém nunca disse que você não pode colocar ele no quente. A gente disse que você não pode ficar aquecendo ele. Existe uma diferença entre você pegar uma água, esquentar, quando ela está numa temperatura que você vai conseguir colocar a sua mão ou o seu pé ali dentro, você joga numa bacia e joga o óleo essencial, dali para frente, aquela bacia vai esfriar, né? Termodinâmica. A água da bacia vai se equalizar com a temperatura ambiente. Então, ela vai dali para frente, ela vai esfriar. É completamente diferente de você colocar uma água no fogo, colocar 2 gotas de óleo essencial e aquecer aquilo até ferver a água. Para começar, você não coloca o seu pé no escaldapé ou num chá que você vai tomar com a água em 100 graus. E se você vai ferver, você vai levar ela até 100 graus. Então, sim, ele pode ser colocado numa comida quente ou num chá que está quente. Ele não deve ser aquecido, fervido e mantido sob temperatura alta por muito tempo. Então, faz essa diferença aí. Por isso que você costuma fazer da mesma forma que o azeite. Eu sei que tem gente que dá uma refogadinha no azeite, mas lembre, todos os benefícios que você vê falar por aí em alguns livros, alguns cursos, alguns estudos, o azeite tem uma série de benefícios. Nós estamos falando de um azeite que foi prensagem a frio, um azeite que é extra virgem e um azeite que tem uma acidez menor do que 0,5 de preferência. E esse azeite não deve ser aquecido. Da mesma forma que o óleo, você pode fazer o seu risoto, colocar ele lá em cima da mesa e aí você rega ele com azeite ou coloca no seu prato. E aí você tem todos os benefícios. Qual é a quantidade que eu devo usar? Eu não vou fazer uma tabelinha de quantidade com você, porque assim, o paladar das pessoas é muito diferente, o óleo essencial é bastante concentrado,
O que eu posso te dizer é, você está cozinhando aí para 1 até 4, 5, 6 pessoas, provavelmente uma gota do azeite, do óleo essencial já vai estar legal. Então, uma gota de óleo essencial quando você está fazendo comida para poucas pessoas. Eu vi num livro falando, independente da quantidade de comida que você for cozinhar, coloque apenas uma gota. Fica imaginando, você está numa festa que você vai fazer aquelas panelas gigantescas de arroz para 80 pessoas, não é a mesma quantidade que você está fazendo uma panela de arroz para casa, tá? Para sua casa. Porém, eu começaria usando sempre uma gotinha. Vou até te dar uma dica agora que tem óleo que uma gota é muito. Vou te mostrar. Então, normalmente uma gota é suficiente. Lembrando que o óleo essencial chega a ser entre 50 a 70 vezes mais potente do que a planta in natura. É importante você procurar variar os óleos também. Tem umas pessoas que têm uma coisa assim, não sei se você também tem isso. A pessoa fala, eu estou apaixonada por tal requeijão. Ela come aquele requeijão de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite, de manhã à tarde à noite. Aí passam uns 3 meses, ela enjoa, não quer nunca mais ver aquele requeijão. E aí a pessoa às vezes vicia numa determinada coisa. Imagina que você está pegando um óleo essencial, você colocou ali, aí todo dia você vai comer 3, 4 vezes por dia aquilo durante 6 meses. Poxa, vamos trabalhar um pouquinho mais. Lembra que eles têm vários benefícios. Então é legal a gente alternar da mesma forma como é legal a gente alternar na nossa alimentação, não comer exatamente tudo no mesmo dia, para a gente ter o máximo de benefício com variedade na nossa alimentação. Além de que, se você está usando um óleo que de repente é bem forte, como é o caso do orégano, você não vai hiperestimular o seu sistema com aquele óleo todos os dias, várias vezes por dia. Utensílios de cozinha. Lembrando que óleo essencial interage com plástico, especialmente o plástico mais descartável. Esse plástico da água de garrafa que a gente compra em padaria, esses copinhos que a gente pega para tomar quando está no bebedouro em algum lugar. O óleo essencial interage com o plástico. Tem gente que fala, poxa, mas se ele interage com o plástico vai fazer mal para mim. Eu não sou feito de plástico, eu não sei você. O meu corpo ele não interage. Aliás, ele é feito de planta assim como eu. Se você tomar, ele não vai interagir, fazer mal para o seu estômago, mas ele interage com o plástico. Existem plásticos que são feitos para óleos essenciais? Sim. Aqui até gostei que tem um canudinho ali de metal. Já faz um tempo que eu e a Larissa, até quando a gente vai no cinema, a gente leva o nosso canudinho de metal, que está sempre na bolsa. Faz um tempo que a gente não vai no cinema agora, mas a gente leva o nosso canudinho de metal para tentar evitar um pouquinho essa história toda que a gente faz de ficar jogando coisa fora o tempo inteiro. Então, os utensílios de metal ou de vidro ou cerâmica são excelentes para você utilizar com os óleos essenciais. Os óleos, tem alguns deles que têm um grande poder de ação. Na nomenclatura da doTERRA, ele vai ter esse Dzinho vermelho, que é de dilute, ou diluir. Significa que sempre que você for usar esse óleo, você deveria diluir. Você vai usar o orégano, é um dos exemplos dele. Você não vai colocar uma gota de orégano e tomar num copo com água. Vai ser muito forte, não tem porquê. Então, os óleos que são mais fortes, ou você dilui ele, coloca ele na sua comida, coloca ele no seu azeite, ou você usa uma cápsula, porque ele é muito forte para a mucosa da sua boca e do seu esôfago, mas não é para o estômago. O estômago aceita qualquer coisa. O ácido que tem lá no estômago é muito mais forte do que o óleo essencial, mas ele pode ser muito forte para a nossa mucosa. Então é interessante esse tipo de óleo, você ter um cuidado um pouquinho especial com ele, fazer uma diluição maior se for passar na pele. Se você for ingerir, não usar por muitos dias seguidos uma quantidade grande e pensar um pouquinho. Foi o caso que eu te falei do guacamole do meu amigo, que 8 gotas de orégano para uma tigelinha de guacamole é impensável. Então, quando você utilizar alguns desses óleos, é legal que você tenha pelo menos aí uns 120 ml de líquido para cada gota para ter uma diluição melhor. E eu te diria que se for água, talvez não ajude muito. Você vai colocar uma gota, ela vai ficar ali boiando. Quando você engolir, aquela gota vai inteira. Alguns exemplos dos óleos que a gente tem na doTERRA que tem esse catálogo, né, que estão catalogados como o D vermelho. A canela, a cássia, o cominho, o cravo, o orégano e o tomilho. Esses são óleos que são um pouquinho mais fortes para o nosso sistema. A gente usa com um pouquinho mais de cautela. Para quando você está usando com os óleos assim, tem duas ou três dicas importantes. Primeiro tem o método do palito de dente. Você pega um palito novinho, limpinho, e você vai molhar ali no óleo essencial.
e você vai pegar esse palito e vai passar. Imagina que você acabou de fazer um risoto e você quer usar o orégano, você não sabe se vai ficar muito forte, você molha o palito, põe ali e mexe o seu risoto com o palito. Então ele vai ficar menos do que uma gota, vai ficar muito mais suave. Você pode acrescentar uma gota e eu vou te dar uma dica, nunca vá em cima da panela e põe a gota, porque tem alguns óleos que são mais finos e não cai uma gota. Se você já tentou tomar, por exemplo, uma gota de óleo de manhã, de limão, por exemplo, você vai ter que desenvolver uma técnica, que a gente faz assim, você faz isso e volta rápido. Se você fizer assim e esperar, cai 3. Então imagina que você está lá na sua panela, fazendo a comida no dia que a sua sogra foi lá visitar, e ela sempre fala que você deixa a comida muito salgada, ou que você deixa a comida muito forte. Você fala, não, hoje eu vou fazer com óleo essencial, vou pôr uma gotinha de orégano. Aí você vira lá, o orégano ele cai devagar, porque é um óleo mais grosso, mas fazendo de conta, vai. Você vira lá, cai 3 gotas. Pronto, e aí, o que você faz com aquele risoto que você preparou? Então, uma coisa que você pode fazer é colocar, por exemplo, numa colher, e aí você pode passar ali a colher. Ou se você quer 3 gotas, põe ali para ter certeza que foram 3 gotas, e depois você usa aquilo para mexer, por exemplo. Quais são as aplicações que a gente pode ter na culinária? Poxa, dá para você usar para molho, marinado, assado, fazer vinagres aromáticos, azeites aromáticos, infusões, chás, sopas e ensopados, caldas e cremes, patês, sucos, drinks, risotos, molhos para massa, feijão e podia ter uma lista aqui muito maior, desde aperitivos, entradas, sobremesa, daria para você fazer drinks, bebidas, limonada, água saborizada, tem muita coisa legal. Vou te dar algumas dicas e algumas receitinhas bem básicas para você iniciar se você quiser utilizar os óleos na culinária. Eu peguei bem basiquinha mesmo, tem muito mais coisa legal, tá? Então, algumas dicas. Por exemplo, a famosa maçã com ongarde. Se você nunca experimentou, eu te digo que você vai arrasar com essa receita, as pessoas vão até perguntar, nossa, o que é isso? E é maçã com 2 gotas de ongarde. Pega uma tigelinha, se tiver muito frio, pega uma aguinha mais morninha. Se tiver calor, pega uma água mais fresquinha. E você pode colocar 2 gotinhas de ongarde e a maçã cortada em fatias. Deixa ela ali um pouquinho e depois você come. Além de a maçã não ficar preta, ela fica com um sabor delicioso. É um jeito legal de você fazer, às vezes, crianças um pouquinho mais velhas, tá? Comer fruta, comer a maçã, fica muito legal. Excelente para melhorar, né? Para dar um pouquinho de suporte ao nosso sistema imunológico. O ongarde, que tem o cravo, a canela, a laranja, é excelente para dar o suporte ao nosso sistema imunológico. Água saborizada com laranja-lima. Mas também fica muito bom com hortelã-pimenta, com limão siciliano, com tangerina. Esse é extremamente simples. É você pegar... Eu me lembro de uma das primeiras vezes que eu sentei com um pessoal que trabalha muito com óleo essencial numa mesa e todo mundo pediu água com gelo, uma fatia de laranja cortada. Aí cada um pegou o seu olhinho. Foi muito engraçado, uma cena com umas 10 pessoas, cada um pegou o seu olhinho diferente. Um era o hortelã, o outro era laranja, o outro era limão, 2 gotinhas e o pessoal tomando. E eu fiquei olhando assim, né? Eu achei muito interessante o quanto a gente vai se acostumando com o uso. E você vai colocando em coisas. Até a Jussana estava contando para a gente, da nossa equipe, que eles têm feito com gelo. Então você coloca a gotinha, põe no gelo, e daí o gelo vai dissolvendo na bebida e vai ficando bem gostoso. Esse requeijão, todas as vezes que a gente faz uma apresentação presencial, a gente costuma deixar ele para o pessoal experimentar com alguma torrada. Se você é vegano, use um requeijão vegano. Se você é lacto vegetariano ou se você usa a alimentação completa, você pode usar um requeijão. Simples assim, pega um potinho de requeijão, coloca uma gota de orégano ou uma gota de limão. Se for só um potinho, eu não colocaria uma gota de cada, eu acho que já vai ficar forte. É uma gotinha. Mistura. E é lógico, dá para fazer uma firula ali. Eu coloquei bem prático só o requeijão, mas você podia colocar um fiozinho de azeite, pode colocar um pouquinho de orégano, você poderia colocar alguma outra coisinha em cima para ficar mais bonitinho, dar um visual. Fica muito legal, extremamente simples. Também fica bom com manjericão, manjerona e com limão siciliano. A infusão com óleo essencial, não sei se vocês sabem, a gente tem a tendência no Brasil de chamar de chá, né? Quase todas
Ervas que a gente usa, como camomila, erva cidreira, é infusão. Chá, na verdade, é quando é com a erva, né? Com a erva do chá, que é o chá mate lá, o chá inglês. Mas a infusão, você vai escolher a infusão que você mais gosta, poderia ser o próprio capim-limão, poderia ser cidreira, poderia ser o que você gostar. Eu gosto muito de chás de frutas, mais do que de chás de ervas, pessoalmente. Eu gosto de chá de maçã, eu gosto de chá de maçã com canela, eu gosto do chá de frutas silvestres, eu gosto mais disso. E eu sou uma pessoa bastante calorenta, eu tomo pouco chá, para mim tem que estar muito frio para eu tomar chá. Eu prefiro tomar coisas mais frescas. Mas tem pessoas que têm o hábito do chá o ano inteiro. Legal. Você pode usar, por exemplo, uma gotinha do capim-limão no seu chá, que é o lemongrass da doTERRA. Mas também a erva doce, né, que é o fennel, ou o cardamomo, também ficam muito bons para você fazer. Lembrando que adição, você não vai colocar na água para ferver junto. Essa daqui é bem facinha também, que é o brigadeiro com hortelã-pimenta. Faz um brigadeiro vegano, faz um brigadeiro com leite condensado, do jeito que você preferir. E quando você tirou ele lá, que ele está começando a esfriar, você coloca, vai depender da quantidade que você fez, tá? 1, 2 gotinhas e você mistura quando ele já está no processo de esfriar, quando você vai enrolar. Fica muito legal, esse daí ainda foi enfeitado com uma folhinha, ficou muito fofo. E fica legal também com a laranja lima, com limão siciliano e com a tangerina. E você pode fazer uma coisa que fica muito legal e muito prática, que é você deixar o seu azeite e o seu vinagre aromáticos. Porque daí todos os pratos que você for colocar depois, você vai ter já o benefício do óleo essencial. Lembrando que óleo essencial se mistura muito bem em outros óleos. Então ele se mistura muito bem no azeite e vai se misturar legal ali também com o vinagre. Você pode colocar também para enfeitar uma folhinha ali dentro, um alecrim, alguma pimenta, um dentinho de alho, aquilo que você gostar para dar mais sabor também ao seu azeite. Fica muito interessante. Você pode colocar manjericão, manjerona, orégano, limão siciliano, pimenta preta, pimenta rosa. Ficam excelentes. Eu, num vidro de 500 ml mais ou menos, esses de meio litro que a gente compra em supermercado ou no seu empório favorito, eu coloco mais ou menos entre 6 a 8 gotas variadas de óleos essenciais para aquele vidro de 500 ml. Legal? Eu só não colocaria, por exemplo, se você fosse escolher um só, eu não colocaria 8 gotas do orégano, eu acho que ele vai ficar um pouco forte. Mas se você vai misturar 2 do manjericão, 2 de limão, 2 da pimenta rosa, 2 do orégano, vai ficar delicioso. Lembrando que daí este óleo, mais ainda, não seria muito bom para você refogar coisas. Ele fica mais ainda naquela ideia de você colocar como adição. E o vinagre também. Pode ser o balsâmico para quem gosta. Tem gente que não está acostumado com balsâmico. Eu confesso que eu não gostava quando eu era criança. Achava aquele negócio meio, sei lá, o gosto não era muito assim. Hoje eu adoro balsâmico. Tem alguns pratos que ficam excelentes com o vinagre balsâmico. Seja o balsâmico, seja o vinagre branco. Se você prefere o vinagre de maçã, se você gosta do vinagre castelo, o que você preferir. Você pode utilizar ele aromático também, com algumas ervas, se você quiser, ou só o óleo essencial. Você pode colocar, por exemplo, laranja, limão, o limão Tahiti, o limão siciliano. Ficam muito bons. Quantos óleos eu posso misturar aí? Na verdade, vai depender um pouquinho de você. Eu sempre penso que se você coloca muita coisa, você não sente gosto de nada. Eu prefiro colocar, quando eu estou fazendo tempero, 2, 3 temperos, do que você colocar 150 temperos diferentes. Eu prefiro fazer um prato um pouquinho mais carregado em um outro prato um pouquinho mais carregado em outro. Eu acho que fica mais interessante. Porém, mais importante é a qualidade do que vai ficar gostoso, vai ficar bom, do que a quantidade em si. E tem uma regra que a gente diz que é muito importante. Você tem que lembrar que o óleo essencial, a pimenta, o sal, você sempre pode acrescentar mais, mas não dá para tirar. Então, se você já está servindo aquilo e ficou forte, você não vai ter como tirar. Mas tem como você pegar, o seu risoto não ficou tão aromático quanto você queria. Você pega o seu azeite aromático e coloca um toque final ali para você finalizar. Mas sempre dá para colocar um pouco mais, mas não dá para tirar. Se você está ali na cozinha e já está pensando nos óleos essenciais, né, tem uma receita que eu acho que você podia saber também, que é, por exemplo, usar o vinagre. Não precisa ser aquele vinagre que você já aromatizou, pode ser um vinagre normal.
2 xícaras de água morna, especialmente se você for usar para fazer alguma coisa que tem gordura no seu fogão, na sua pia, por exemplo. 10 gotas do óleo de limão e 10 gotas do óleo de On Guard ficam excelentes para fazer um multiuso, porque a gente acaba não percebendo isso, mas estamos lá fazendo uma alimentação saudável e depois a nossa cozinha está cheia de substâncias que são mais tóxicas, que são sintéticas. Você está limpando ali o seu fogão, a sua geladeira, a sua pia, com coisas que, se você puser a mão, está escrito no rótulo do negócio, não põe a mão. Em caso de ingestão, procure um médico. Aí você passa no fogão, você passa na geladeira e depois fecha. Se você é como eu, de vez em quando você esquece de fechar as coisas, põe na geladeira meio aberta e aquele negócio está lá impregnado na sua geladeira. Se você puder utilizar uma limpeza mais suave, a gente tem uma aula no nosso canal feita pela Mari sobre a limpeza verde. Você pode visitar lá, Você Essencial, procura lá a limpeza verde, limpeza ecológica. A gente tem uma aula completa falando sobre isso. Aqui era só uma dica final para você aproveitar os óleos essenciais, água e vinagre para você fazer uma receita multiuso, por exemplo. Vou te falar algumas coisinhas assim. Por que a gente fala sobre doTERRA? Produtos orgânicos, nada é transgênico. Uma empresa que tem uma preocupação ambiental muito grande, não testa em animais, tem responsabilidade social e projetos junto com os agricultores e projetos sociais espalhados aí pelo mundo todo. A doTERRA dá oportunidade de conhecimento. A doTERRA é uma grande escola. Quem trabalha na doTERRA não é um vendedor de óleos. Quem trabalha na doTERRA é um educador, é um consultor de bem-estar, porque a gente ajuda as pessoas a refletirem um pouquinho na saúde dela e fazer pequenas mudanças para que ela possa cada vez mais dar um passo para uma alimentação mais saudável, produtos mais saudáveis e que tenham um impacto ambiental menor. Eu vou te falar uma coisinha que eu acho que é legal para quem não conhece, que é falar assim, eu adoraria que tivesse um kit, ainda não tem no Brasil, um kit culinária, só com os óleos que a gente usa para culinária. Mas tem alguns kits muito legais da doTERRA que tem várias coisas que poderiam ser utilizadas ali. Então, só para te lembrar assim rapidinho, lavanda é um óleo que a gente fala que acalma, tranquiliza, pacifica emoções, acalma sua pele se ela estiver mais irritada. É um óleo legal para ajudar a gente a melhorar a qualidade do sono. Limão siciliano de manhã para fazer um detox no seu corpo, te dar mais energia, ajudar você a regular os índices do seu corpo todo. Fantástico. Hortelã-pimenta é um grande refrescante, excelente para você fazer um bochecho pós-alimentações. Muito bom na comida que nós já vimos hoje. Excelente para você utilizar para as vias aéreas superiores, para melhorar o sistema respiratório e para ajudar no processo de digestão. Melaleuca, fantástico para sua pele, unhas, couro cabeludo. O frankincense, o rei dos óleos, legal para o seu sistema nervoso central e para quase tudo que você puder imaginar. Ele é o chamado o rei dos óleos. A copaíba, que é um óleo produzido aqui no Brasil mesmo, que tem muitos benefícios, além de ser também um calmante, excelente para a sua pele, muito bom para dar suporte à sua memória e também ao sistema nervoso central. A tangerina, como todos os cítricos, para nos dar nos dar alegria, para nos trazer o bem-estar, para nos trazer mais sabor, excelentes para a gente colocar no difusor para melhorar a qualidade do nosso ar. O Deep Blue, que é excelente para aliviar a tensão, cansaço, antes ou depois do esporte, fantástico. On Guard, para dar um suporte para a nossa imunidade. O Breathe, que é muito bom, específico para o nosso sistema respiratório. O Zengest, um composto ayurvédico completo para ajudar você na sua digestão. E o Balance, que é o meu favorito de todos os tempos, aterrador, para ajudar você com foco, atenção e ajudar você, por exemplo, a trabalhar, a estudar com um pouquinho mais de centrando a sua mente. Esse daqui eu já estou dando uma palhinha para vocês, são os kits novos que a gente vai ter a partir de outubro. Vão vir esses óleos aqui no kit novo. Desse daqui, que é o Aroma Touch, eu só não falei de 2 deles, a Laranja Lima e o Aroma Touch. Os outros óleos eu já falei para você anteriormente. Esse é um kit que vem 8 óleos, um difusor, mais o óleo de coco para você fazer diluições. Esse óleo de coco não é tão bom para culinária, porque ele foi fracionado, tirado a gordura dele para facilitar passar na pele. O Laranja Lima, eu comentei com vocês várias vezes hoje, o laranja Lima tem uma qualidade muito legal, que de manhã ele ajuda você a despertar, mas à noite ele ajuda você a relaxar. Tem muita gente que a combinação do laranja com lavanda fica muito boa para o sono.
e ele também é muito bom para o nosso sistema digestivo. E o Aromatouch, que é um composto, quem estava no comecinho da aula, nós falamos sobre ele antes de começar a aula em si, que é muito legal para ajudar você com desconfortos da sua coluna, musculatura, ombros, para aliviar a tensão. E é um óleo excelente para você fazer essa aplicação, especialmente ali final de tarde, no final do dia, quando você está mais cansado. Ele é aquecedor e relaxante. Existe um outro kit que vem todos os óleos aí com 15 ml, com exceção de um, e um difusor. E eu já falei de todos eles para você. Já falei de os óleos que estão aqui, são os mesmos que estão no outro kit. Aqui estão as nossas redes sociais. Eu fiz um convite para quem está assistindo essa aula hoje ou para quem vai ver esse vídeo depois. Se você quiser, essa nossa aula foi uma introdução ao uso dentro da nossa cozinha, dentro da nossa culinária. Porém, a gente tem um livro muito legal feito por uma chefe, que é a Luri, e a gente tem esse livro para dar de presente para você, se você quiser, gratuitamente. Entre em contato. Se você chegou aqui através de mim ou da Larissa, fala com a gente te manda. Se você chegou aqui convidado por alguém, fala com quem te convidou. Ou, se você está vendo esse vídeo depois, fala com quem te mandou esse vídeo, fala para ele, me manda o e-book que o Fernando comentou, e a gente vai te mandar um e-book que tem umas receitas lindas, feitas aí, explicadinho, bonitinho, com fotos maravilhosas, por uma chefe que está sendo aí a contratada para fazer as aulas de culinária da doTERRA. Então, espero que você tenha curtido esse primeiro passo para colocar os óleos nas suas refeições, para colocar os óleos no seu dia a dia, na sua alimentação. E se quiser, fala com a gente, que a gente te manda coisas para você aprofundar um pouquinho mais isso. Eu queria agradecer a presença de quem estava aqui, a sua paciência de me ouvir, te fazer o convite para assistir as nossas aulas todos os dias, 20 horas, sábado, 17 horas, temas diferentes, visitar o nosso canal para poder assistir os vídeos. E agora, se alguém quiser trocar alguma ideia, conversar, fazer alguma pergunta, a gente está aqui. Se você precisar sair, tá tudo bem, fique à vontade. Se quiser, eu gosto muito do papo depois, onde a gente pode interagir um pouquinho mais e trocar experiência. Alguém falou tinha que ser o Alessandro, ó, Jack Daniels com On Guard. Eu não bebo, então não posso falar para vocês. Se alguém quiser saber sobre drinks com óleos essenciais, tem que conversar com o Alessandro Machado aí, ó. Alessandro, coloque seu contato aí, meu filho. Escreve seu contato aí embaixo. Se alguém quiser falar com o Alessandro sobre os drinks, é com ele. Esse é o cara, viu? Eu não tenho Esse é o tanta cara. experiência, não posso dizer para vocês. Eu sou um vegetariano que não bebe, então... Peraí, deixa eu só fechar essa parte aqui, ó. Brigadeiro com cardamomo também fica top, sim, fica muito bom. A Cat perguntou se o Balance não pode ingerir. Não, o Balance não é um blend ingerível. Não sei se você lembra, lá no começo da aula, a gente falou que a regra geral é óleos feitos de uma planta pode ingerir e tem exceções. E óleos que são blends feitos com várias plantas, a regra geral é não pode ingerir, mas tem exceções. Algumas das exceções que a gente falou ali é o Zengest, a gente falou do Smart Sassy, falamos do On Guard, falamos do Yarrow Pond, mas o Balance está dentro daquela regra geral ali de não poder ingerir. Tá? Excelente óleo para você usar, eu uso ele todo dia praticamente. Ele é muito bom para te colocar no foco, para centrar, para aquietar. Algumas pessoas têm dificuldade de adormecer. A junção do lavanda ou o Serenity, que nós não comentamos hoje, com o Balance é fantástica para isso. Alguém perguntou se pode colocar em bebida alcoólica? Poder pode. O óleo essencial é álcool. O óleo essencial ele é mais parecido com álcool do que com água ou com o óleo em si. Porém, eu sempre acho que a gente tem que lembrar que depende do que você está buscando, depende do que você está querendo, depende do que você quer fazer, mas existem livros de drinks, ensinando a fazer drinks alcoólicos e não alcoólicos com óleos essenciais. A propósito, o nosso blend de especiarias, né, que é chamado blend da proteção, que é o On Guard, nossa, ele fica fabuloso. Eu não estou brincando, realmente não estou. Olha, com o Jack Daniels, que é um whisky de milho, ele não é um whisky, né, ele é um whisky, é um Tennessee whisky, é um whisky americano. Cara, é uma coisa assim espetacular. Só que uma dose, como você disse, não pode colocar uma gota, que você estraga. Então, tem que ser no palitinho, ou então você coloca um copo triplo de Jack Daniels com uma gota. Eu só quero complementar o seguinte, olha, a vida é feita de muitos cuidados.
O óleo essencial, ele tem sim o poder, né, de promover o bem-estar do nosso corpo físico e do nosso corpo emocional. E por que não usá-lo de forma consciente para algumas dos nossos prazeres, né? Não estou estimulando que ninguém use álcool nem que beba, mas moderadamente eu creio que isso acaba promovendo algum bem, porque é a união das pessoas por vários e vários séculos ou milênios sempre foi feito com algum brinde de bebida com algum tipo de álcool. Sim, né? Na própria Ayurveda, eu estudei Ayurveda, eu morei na Índia durante um tempo, morei num hospital aprendendo Ayurveda. Existem vinhos dentro da Ayurveda que são medicados e eles funcionam como medicamento. A única questão que a gente pensa é que, do ponto de vista terapêutico, tem bebidas que combinam mais com um biotipo ou com o outro, e tem bebidas que combinam mais com um estilo de vida ou com uma determinada situação que você está vivendo do que outras. Então você pega uma pessoa que tem um determinado problema de saúde, em que o álcool vai aumentar aquele problema de saúde que ela tem. No caso do vinho, por exemplo, a gente até fala para as pessoas que ele é muito interessante no caso da Ayurveda para quem é mais vata ou mais kapha, mas não é muito bom para quem é pita, porque o vinho é ácido e ele aumenta a acidez da pessoa que tem esse biotipo. Então, na Ayurveda é pensado qual é o remédio, né, qual é a planta que vai ser usada dentro daquele veículo, no caso que poderia ser o vinho, para quem que eu vou dar, qual é a quantidade que eu vou dar, a frequência que eu vou dar. Mas é utilizado, inclusive, como medicamento. A própria homeopatia é usada com álcool de cereais. E o próprio floral é feito numa base de brandy, né, que é um primo aí do conhaque. Então, sim, ele pode ser usado até como conservante de alguns tipos de medicamento. Maravilha, obrigado. Alguém colocou aqui hoje, fui dar um treinamento para a Lina, colocou uma gota de limão para servir, usou orégano com azeite, ela ficou deslumbrada com o sabor. Não, é uma explosão de sabores quando você não está acostumado com o óleo essencial na culinária. É muito legal. Alguém escreveu, o turmeric é o cúrcuma e o zimbro, que aquela hora me faltou a palavra, que é chamado de baga de zimbro, que é o junípero ou juniper berry. Esses dias, uma pessoa que eu cadastrei, ela se interessou porque eu coloquei uma água saborizada, eu coloquei 2 rodelas de laranja, coloquei capim, o lemongrass, né? O capim-limão, coloquei limão, coloquei toranja e hortelã-pimenta. E aí eu fiz uma foto e postei. Nossa, muitas pessoas vieram perguntar, tal. Ela até comprou todos esses, até porque ela não quer mais tomar refrigerante. Ela falou assim, isso vai dar um sabor especial e eu acredito que eu não quero mais tomar. Assim, chama a atenção das pessoas isso, porque as pessoas acham que não pode ingerir, né? Sim. E aí eu sempre explico isso. É bem legal. Eu adorei. Ficou assim, sensacional o gosto. A primeira coisa que eu fiz, que eu acho que eu experimentei assim, foi o azeite. Que para mim era a coisa mais lógica, né? Tipo, eu pensava, o azeite eu vou usar todo dia, já vou usar com benefício, já coloquei. Foi acho que a primeira experiência que eu tive. E depois a gente foi aprendendo essas coisas. É muito legal para quem gosta de culinária e tal. Mas essas dicas que eu escolhi para dar hoje, que é colocar uma gota no requeijão, ou colocar uma gota na água, ou uma no azeite, coisa simples, né? É extremamente prático, que todo mundo pode fazer, sem nenhum conhecimento especial, sem precisar de uma receita certa. É só você saber quais óleos e como você vai usar. Mas tem receitas elaboradas para você fazer um pudim, para fazer um assado, para fazer um bolo, ou pães, que ficam muito legais. É que daí eu sempre acho que a pessoa tem detalhes a mais e você acaba não usando. O mais simples é, saborizou a água, saborizou o azeite, você já está usando na sua alimentação praticamente todos os dias, se você quiser. Assim, às vezes na correria não dá tempo de você preparar alguma coisa, esquece, aí o azeite já tá ali, já coloca na salada, já coloca em cima da comida e já tá tudo certo. Você sabe que a gente faz as nossas apresentações aqui presenciais e a gente serve, né? Uma torradinha com o requeijão, a gente faz um requeijão com orégano e um requeijão com limão, uma gotinha em cada um. Quase todas as pessoas perguntam, nossa, mas o que tem aqui? Que fica parecendo um patê super elaborado. Meu, tem uma gota de orégano mexido no requeijão. É extremamente... Um vidro ou uma gota de limão? Uma gota para um vidro de requeijão, por exemplo. Vou fazer já.
De preferência no vidro, não naqueles que são de Ah, plástico, né? Você está falando do álcool enquanto bebida, mas o álcool é utilizado também em alimentos. Você pode fazer um risoto e você utilizar o vinho branco para fazer a finalização do risoto. Você pode usar, por exemplo, o rum para você fazer um bombom, para você fazer algum chocolate, algum doce. Então, o álcool também não é usado só no caso da bebida, mas você poderia, imagina você ter lá o seu bombom feito com rum e você usar o óleo essencial, você usar o vinho branco para você usar no risoto e também ter o óleo essencial. Ele também pode ser usado na culinária, não só enquanto drinks ou bebidas, né? Olha, Fernando, foi muito interessante assim para a gente ter uma noção mais abrangente nessa parte culinária, né? Para quem gosta, por exemplo, eu gosto de mexer com cozinha também, então assim deu uma noção bem satisfatória quanto ao uso, né? Foi muito bom. Eu vou postar para vocês lá no nosso grupo, para quem já é da nossa equipe, né? Eu vou colocar para vocês esse e-book que eu falei. Porque daí, se você mandar o vídeo para alguém te pedir, você já tem o e-book da Luri para mandar. O e-book está profissional, com fotos e receita toda montadinha. Tá muito, muito legal. Eu acho que vai ser bom que vocês vão ter a aula e ainda vão ter essa ideia de trazer a pessoa para conversar com você de novo, né? Do e-book, de falar, olha, se você curtir, entra em contato que eu vou te mandar um e-book, a gente conversa um pouquinho mais e já faz uma experiência aí. Bom demais, beleza. Com Fala, certeza. Aninha. Eu estou usando bastante essa técnica para as pessoas que não têm nenhum conhecimento, não têm noção do que pode ser com óleo. Aí eu arrumei o espacinho ali que era o do ateliê, arrumei direitinho e tal, e espero a pessoa já com o difusor ligado. Então ela já vai entrando, já vai sentindo um cheirinho diferente, e estou buscando para que ela possa ter foco naquilo que ela vem fazer aqui, para a gente já conversar direcionado e tal. E aí eu faço na água, que nem hoje eu fiz, aí depois à tarde eu fiz o chazinho para a hora dela ir embora e tal. Então, assim, as pessoas estão começando a sentir. Hoje foi só ela, mas ontem foram 2 pessoas que vieram. Então, assim, tá legal isso, entendeu? A pessoa está curtindo muito essa ideia. Faz Ninguém toda a imaginou. diferença. Faz toda a diferença quando você tem a coisa ali para você experimentar. Inclusive, você falar numa aula, você comentar, olha, você pode ingerir o óleo, parece uma coisa distante. Quando você acaba a aula e dá uma coisa para a pessoa falar, experimenta esse requeijão aqui, olha, tá com uma gota de orégano. Ele come e fala, uau! Então faz muita diferença a pessoa ter o óleo na mão para poder experimentar, ter o óleo para tomar algum refresco que foi feito com o óleo. Eu comentei com o pessoal, para quem não estava, no ano passado a gente teve o jantar da Doterra presencial aqui no Brasil, que teve lá nos Estados Unidos também. Eles, antes de começar a convenção, tem um jantar. E o jantar foi feito com todos os pratos tinham algum óleo essencial. E foi muito interessante. Eu, como vegetariano, você tinha ainda como optar, né, a refeição vegana ou não vegana. E eles tinham o cardápio vegano, não vegano. Todos os pratos, a limonada tinha lavanda, o risoto tinha o limão siciliano. Cada um dos pratos foi feito. E aí o cardápio mostrava qual era o prato, os ingredientes, o óleo e os benefícios do óleo. Muito legal. Muito legal. Legal mesmo. Que legal, Fernanda. Que bom que você gostou. Sim, tem muita coisa para a gente ver. E cada uma dessas lives que a gente está tentando não são cursos profundos, são aulas para despertar você para buscar um pouquinho mais. Que nem a gente teve lá com o Gabriel falando da reflexologia. Não tem como numa live de 1 hora você ensinar tudo de reflexologia, ensinar tudo do óleo essencial. Mas isso desperta você de, poxa, eu posso conectar isso também. Uma dificuldade que muitas pessoas têm hoje é uma coisa que na neurolinguística você fala que são conexões. É de criar conexões. As pessoas estudam uma coisa, estudam outra, mas não conseguem ligar o conhecimento. Nos foi tirado, a gente foi treinado na nossa educação a ver as coisas, cada uma num compartimento diferente. E nós temos muita dificuldade
em fazer essas conexões. Então você ouve falar que o óleo pode ser ingerido, você ouve falar que ele pode ser feito na culinária, mas aí você está cozinhando e você não se toca de fazer isso. Por isso que uma das dicas que a gente dá é o seguinte: coloque os seus vidrinhos de óleo essencial seguros, fechados, longe do sol, mas já distribua ele pela casa. Ao invés de você deixar ele... Eu tenho um armário na minha casa onde eu guardo os copos que fica na altura dos meus olhos aqui, tá? Alguns óleos que eu uso todos os dias ficam ali, que eu levanto, vou atrás daquele armário. Minha cozinha é aquela cozinha americana que tem um balcão, dá para a sala. Quando eu estou dentro da minha cozinha olhando para a sala, os meus olhos estão ali. Os meus olhos e os meus óleos, né? Estão ali. Aí eu olho para eles e já lembro, eu tenho que tomar meu óleo agora de manhã, senão eu ia esquecer. Então não adianta você deixar tudo fechado dentro de uma caixinha, numa gaveta, na parte direita, embaixo do seu guarda-roupa. Coloca um óleo lá de melaleuca no seu banheiro, deixa a lavanda do lado do seu criado mudo, coloca o óleo de limão em cima da sua geladeira, deixa o óleo que você está usando mais para inalar logo ali no seu criado mudo para você acordar e cheirar. Eu tenho alguns óleos, tipo aqui, eu adoro o Kit Kids, né? Eu sou um grande fã dele. Ele fica do lado de onde eu gravo, porque ele tem um óleo que é para aquietar, ele tem um óleo que é para aliviar a tensão, ele tem um óleo que é para te ajudar com o pensamento, ele tem um óleo que é o óleo da coragem. Então ele está aqui. A hora que eu vou começar a gravar um vídeo, fazer um treinamento, alguma coisa, eu já pego esses olhinhos aqui na nuca. Então é muito diferente. E eu tenho uma outra pessoa que estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falava assim: tem algumas pessoas que usam óleo escondido. A pessoa tem óleo, mas ela nunca mostra para ninguém que ela usa óleo. Como se ela tivesse vergonha de usar o óleo. E isso é muito mais comum do que você imagina. A ponto de ter alguns amigos que vão para casa da pessoa e ele não sabe que o outro usa óleo, porque está tudo guardadinho, ele usa só de noite antes de dormir. E o legal é justamente, minha bolsa tem um óleo essencial, no meu bolso geralmente tem um óleo essencial. Às vezes eu estou gravando com vocês e no meio da gravação eu estou usando meu óleo essencial aqui, porque eu acho que ele é gostoso. Então a gente precisa, inclusive, dar para as pessoas a segurança de que você usa, porque essa é a grande diferença de você compartilhar algo que você sabe, experimenta na sua vida, ou você vender algo. Você já deve ter ido, sem nenhuma crítica a algum vendedor específico, mas você já deve ter ido em algum lugar que você percebeu que a pessoa estava te vendendo algo que ela mesma não gosta, não usa e não tem interesse. Mas ele trabalha naquele lugar, ele está te vendendo aquilo. Então, a grande diferença é, num tipo de negócio como esse, num tipo de marketing de relacionamento, é você estabelecer uma conexão com a pessoa e mostrar para ela que aquilo é a sua verdade, é aquilo que você faz no seu dia a dia. E você não está vendendo um produto, você está compartilhando com ela os benefícios e os usos que você faz e deixando ela escolher se ela quer ou não aquilo. Nós não estamos ali para falar, olha esse, olha esse, olha esse. Ó, eu uso isso, isso, isso. E isso aqui é legal para mim. Por causa disso, disso, disso. Essa faz toda a diferença, né? Às vezes eu pego o próprio WhatsApp. Eu pego o meu kit, abro, ponho os óleos em cima da mesa. Aí eu faço um vídeo para a pessoa e falo assim, esse óleo aqui eu uso para isso, isso, isso. É super legal. Esse óleo aqui eu uso para isso, isso, isso. É super legal. Esse óleo aqui... Aí você faz, às vezes, 3 videozinhos de 1 minuto, você já passa por todos os óleos. O resumo deles, é lógico, né? E eu acho que isso, se a pessoa... Às vezes eu pergunto se eu posso mandar um vídeo e tal. Às vezes porque quando você vai explicar isso em texto no WhatsApp, vira um livro, né? E, às vezes um videozinho você resolve. Vocês já devem ter me feito alguma pergunta que eu peguei no WhatsApp, abri lá e falei, ó, você tá vendo aqui? Fica mais fácil, às vezes, de você explicar. Ou já marcar uma conversa com a pessoa, né, para poder fazer isso. Mas o visual é muito legal, né? Você sabe que você deu a dica outro dia exatamente do vídeo, né? E eu estava na minha podóloga. E ela, quando a primeira vez que eu conversei com ela, ela fez assim, não, eu conheço os óleos essenciais, tá bom. Eu tentei entrar de novo no assunto na primeira vez e eu vi que botou uma barreira. Ela passou por um período difícil e ela de repente comentou comigo que estava passando uma enxaqueca e tal. Preparei um blendzinho rapidinho, mandei uma pessoa entregar para ela tal. Ela estava em casa, afastada, porque estava com aquele problema tal. Ela usou, ela fez, Ana, que é isso?
Pô, tirou minha dor de cabeça. Eu falei, então, continua usando. Aí passou. Quando foi no sábado, eu estava nela na podologia. Aí eu falei para ela, bom, eu trouxe os meus olhos para você cuidar de mim agora, tá? Ela, o que eu vou fazer? Falei, bom, você vai passar uma laleuca na unha. Aí eu falei, só que já vou aproveitar, já a dica aqui, entendeu? E já vou gravar. Então a gente já fez. Aí eu só tô agora tentando aprender como é que eu edito essas coisas, porque são coisas que eu não sabia fazer, né? É o que eu acabei de brincar. Falei, gente, a gente tem que aprender a mexer com vídeo, aprender o que não sei mais o que, com Zoom. A pandemia veio para trazer uma escola de tecnologia para a gente, né? Falei, mas tudo bem. Então, eu só fiz isso, mas na hora ela já foi passando para mim. Aí a gente aproveitou e eu falei, grava para mim, porque ela fez um reparo na minha unha. Poxa, você esteve aqui há 40 dias atrás, né? Quando eu estava bem e que eu te atendi, a tua unha estava de um jeito. Quer dizer, você usou, ela falou, pô, o problema foi solucionado. E tinha tido um trauma puxado nessa unha, né? Que tinha sido uma batida puxada. Ela fez assim, a unha já está recuperada 50%. Quer dizer, ela falou, eu diria que até estaria mais, mas diante da situação, como se você tivesse podido vir com 20 e poucos dias, 25 dias no tratamento, eu teria recolocado então o olhinho para você, a gente teria um sucesso mais rápido. Falei, eu coloquei do meu jeito, né? Mas, então assim, bem bacana. Ana, uma coisa que eu posso falar, que nem você falou, lógico que cada um é cada momento, cada pessoa, cidade que você está, isso daí muda um pouquinho. Mas você falou, por exemplo, eu preciso aprender isso, 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 né? A gente tem que lembrar uma coisa, a nossa força nesse estilo de trabalho está em grupo. Se você, não estou dizendo que você está fazendo isso agora, estou falando genericamente, tá? Sim. Quando a gente tenta fazer tudo, eu vou te contar uma coisa que eu errei quando a gente começou. Quando eu e a Larissa começamos, muita coisa não tinha em português. E eu peguei o material da doTERRA, que é um material meio americanizado, a forma de conversa deles. Algumas sugestões que eles dão. O americano é muito de ligar. Eu morei nos Estados Unidos, você vai num jantar na casa de uma pessoa, é esperado que no dia seguinte você ligue para agradecer. Não estou falando moçada de faculdade que saiu junto para tomar um... É esperado. Se você não liga, você já saiu da casa do cara, você já agradeceu. Mas se você não liga para agradecer, não é legal. E você liga para confirmar que você foi. Lógico que hoje em dia muito moçada faz pelo WhatsApp, mas eles têm esse hábito, faz parte deles. E é uma coisa da própria cultura. Então, as dicas que vêm da doTERRA falam muito em ligação, em você ligar. O brasileiro já não é tão ligado em ligação, nós somos muito práticos. A gente funciona bem com áudio, a gente funciona bem com texto, mas não é todo mundo que faz assim. Então, às vezes, a gente tem que fazer umas adaptações, sem dúvida. Mas o que quando eu olhei o material pela primeira vez, eu não gostei muito. E eu e a Larissa começamos a escrever materiais e montar coisas. Até a história do curso que a gente montou, eu não me arrependo, eu acho que foi legal o que a gente fez. Mas no começo a gente queria fazer tudo de novo. Até um dia eu tinha um material para apresentar, tinha um material para convidar. Eu falei para a Larissa, a gente não vai sair do lugar assim. A gente precisa aprender a fazer as coisas que já estão prontas, com adaptações, porque já tem um material pronto. E a gente precisa aprender a delegar algumas coisas, a fazer parcerias. E eu assisti um treinamento esses dias e o cara falou, olha, uma pessoa que está há mais de 1 ano ou 2 anos trabalhando com esse tipo de coisa e não conseguiu crescer, provavelmente um dos motivos principais ele está tentando fazer tudo sozinho. Ele não conseguiu entender ainda a ideia de parceria. Então você faz parceria com alguém que está abaixo de você, você faz parceria com alguém que está em cima de você, você faz parceria com alguém que está de lado de você, não tem problema. Do tipo, só estou te dando uma ideia, né? Uma ideia. Nem você falou, eu não sei editar. Se você arrumar alguém que gosta de fazer isso, aí você faz uma coisa para ele, ele faz uma coisa para você. Isso vai funcionar muito melhor do que você ter que fazer tudo. Essa parceria, às vezes, é entre marido e mulher, entre namorado, às vezes entre irmão, sobrinho e tia, mas pode ser pessoas da equipe também de linhas diferentes. Não tenha dúvida. Na equipe, olha, é muito interessante juntar ou pegar material que alguém já fez e você só adaptar. A Marisete fala muito disso, que a gente aprendeu que quem cola, né, não é legal. Ela fala que no marketing de rede a cola é fundamental.
você copiar de alguém da equipe, tanto que hoje, já vou contar para vocês, a Larissa, eu tinha prometido fazer isso para vocês, já fizemos. A gente subiu todas as apresentações, eu coloquei todas elas em conformidade, eu não lembro quantas foram, mas eu acho que tem umas 10 apresentações. Coloquei todas elas em conformidade. Tem emocional, física, de yoga, de estresse, todas estão no básico 2. A gente já subiu, elas estão salvas lá, sem o meu contato, abertas no PowerPoint, para que você possa entrar, baixar, muda o que você quiser, troca, usa igual, põe o seu contato e faz a sua apresentação. Eu ia falar exatamente isso, porque hoje eu abri o 1 para a Lina conhecer, mas daí como eu estou no 2, na finalização dele, porque aquilo que eu ouvi muito sabiamente da Marisete naquele sábado com ela, pô, você fica estudando. Não, porque eu não sei, eu ainda não sei. Eu não vou sair porque eu ainda não sei. E a hora que ela falou aquilo, eu caí na gargalhada daqui do outro lado. Eu falei, puta, mas sou eu, entendeu? Eu fiquei, não, imagina que eu vou sair para falar eu não sei falar ainda, eu não sei isso. E ela foi precisa naquilo. Aí quando eu olhei hoje no Básico 2 lá, eu ia falar, poxa, mas tem umas coisas que ficaram bem bacanas, que vai dar pra gente aproveitar, né? Era agora, 6:30 da tarde, quando eu tava mexendo com ela antes dela ir embora e tal. Eu falei, nossa, tem umas coisas novas aqui e tal. Achei muito legal isso. Super 10. Obrigada. A história do teórico, eu acho que depende do tipo de cursos e do tipo de trabalho que você fez até hoje, por exemplo. Eu fiz alguns cursos, como eu te falei do mergulho, a gente faz assim, você vai lá de manhã e estuda uma parte. Aí à tarde você vai para a piscina, para colocar em prática aquilo que você estudou. Aí no outro dia de manhã você tem uma parte teórica e à tarde você vai para a piscina. O que adianta você aprender toda a teoria sobre mergulho se você nunca pôs, nem pôr o equipamento você pôs? Então, é lógico que você tem que ter um mínimo de estudo antes de você começar a falar com as pessoas, né? Não dá para você não saber nada. Mas quando você tem um conhecimento básico, o resto você vai aprender fazendo. Como é que você fica bom em apresentar alguma coisa para alguém? Apresentando. Como é que você fica bom em tirar dúvida? Deixando as pessoas fazer pergunta e descobrir que tipo de dúvida que aparece. Então você tem que ter um pouco de estudo, um pouco de prática, um pouco de estudo, um pouco de prática. Senão realmente fica difícil. Ainda mais numa coisa que é sensorial, como os óleos essenciais. Imagina se você não tivesse óleos na sua mão, até hoje, desde que você começou, e você estivesse fazendo todos os estudos que você fez, mas sem pegar um vidrinho na mão. Não tem como, né? Você precisa do sensorial do óleo essencial. É fundamental isso. Então, é muito importante essa junção aí entre a teoria e a prática. Sem dúvida. Com certeza. Muito bom, meninas. Ó, amanhã, Neu Barroso, não se esqueçam. Neuza, faz o seu videozinho lá, daí você me marca. Fazer. E depois me manda um videozinho que você fez, Ana, das unhas lá. Quero ver também. Ah, tá bom. Mas deixa eu só terminar, porque eu parei para poder fazer outra coisa. Mas assim que estiver em ordem, eu já te passo. Eu acho até que vai ser útil, né? Me mostra que eu quero ver. Legal. Meninas, fica com Deus. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.